A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Já passamos pelo reinado de Saul, de Davi, de Salomão, de Roboão, de Abias, que foi um excelente rei temente a Deus, que fez a vontade de Deus. Agora vamos chegar aqui no rei Asa, capítulo 14 de 2 Crônicas. Asa reinou sobre as 2 tribos de Judá, também conhecido como Reino do Sul. Deus já havia dividido o reinado em 2 partes, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Reino de Israel e Reino de Judá. E vamos ver então o capítulo 14. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Isso aqui é resultado do pai dele, de Abias, ter andado nos caminhos do Senhor. O Abias conhecia a palavra de Deus todos os dias, ele desfrutava da palavra de Deus e obedecia a palavra. E por isso ele venceu a guerra contra Jeroboão. Infelizmente aconteceu uma guerra interna no país de Israel, irmãos contra irmãos. As 10 tribos contra as 2 tribos. O reino de Israel contra o reino de Judá. E Abias era o rei do reino de Judá. E ele prevaleceu, porque ele seguia os preceitos do Senhor. E ainda advertiu Jeroboão, antes da guerra, que ele observasse a palavra de Deus. Infelizmente morreram 500 mil soldados de Jeroboão. Quantas viúvas, não é? Quantos órfãos. Tudo porque Jeroboão não observava a palavra de Deus. E levou o povo de Israel a se corromperem. Ele fez bezerros de ouro e disse que era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E Abias os advertiu com respeito a isso. Mas ainda assim eles insistiram na guerra. E morreram 500 mil pessoas, dos soldados de Jeroboão. Porque Abias era temente ao Senhor, a bênção do Senhor chegou ao seu filho Asa. Por 10 anos houve paz na terra. Que maravilha, hein? O Asa seguiu o exemplo do seu pai com respeito à palavra de Deus. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Asa não trocava Deus por ídolos, por imagens de escultura, por nada que fosse tomar o lugar de Deus. Adorar só a Deus. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Então a paz na nossa vida, ela provém do nosso temor ao Senhor, da nossa adoração a Deus, e de nós não praticarmos idolatria, nós não praticarmos fornicação espiritual, adorarmos qualquer coisa, qualquer pessoa que não seja Deus. Nós adoramos somente a Deus. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra,
e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Você não tem paz? A única pessoa que pode dar paz para nós é Deus. Se nós o reverenciarmos e o adorarmos, não termos nenhum outro Deus além dele, nós teremos paz. Deus não muda, ele é imutável. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, ele será a nossa paz. Aleluia. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram, tinha asa no seu exército, 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Todos os servos do Senhor são valentes. Não porque talvez sejam fortes e vigorosos. É porque o valente, que é Deus, habita no interior daqueles que o temem. Sansão não tinha força em si mesmo. O Espírito de Deus vinha sobre ele, e ninguém podia prevalecer contra ele. Então a sua coragem vinha do Senhor. Daniel não tinha coragem em si mesmo de ser jogado na cova dos leões. Com certeza ele teve medo daqueles animais. Mas o Senhor que estava na vida de Daniel é que o encorajava e o protegia e fechava a boca dos leões. Não só fechou a boca, amarrou eles. Suas patas não funcionaram contra Daniel. Seus 3 amigos e irmãos, servos de Deus, Ananias, Misael e Azarias, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também tinham medo do fogo. Mas eles não temeram, porque o Senhor que criou o fogo estava com eles. Aqui, o que Asa está fazendo é o mesmo princípio. É um princípio de temer ao Senhor. E Deus será a paz dele. O versículo da Bíblia diz assim: me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Então, aqueles que têm a vida de Deus no seu interior e o teme, o ama e o serve, o adora e o reverencia, são pessoas seguras, não precisamos ter medo. São pessoas tranquilas, porque vivem em paz, independente da adversidade à sua volta. Lá dentro você está em paz. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Olha aí. Não tenha dúvida. O diabo não pode ver nossa vida tranquila e em paz. Ele sempre vai levantar um Zerá. Com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Puxa vida. Ele tinha mais soldados do que Asa. 1 milhão. Talvez 2 ou 3 vezes mais soldados do que Asa. A Bíblia diz assim que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, esperando a hora para nos tragar. Com certeza o exército do diabo é numeroso. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Amém.
Olha a chave da bênção. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse. Vamos fazer essa oração junto com Asa? Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele já se posicionou como fraco diante do poderoso. Mas ele se posicionou com seu escudo. Não há além de ti quem possa socorrer na batalha. Amém. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E você confia no Senhor? Ou você confia no Senhor e nos deuses que são impostos pelas religiões e pelas nações por meio de Satanás, o diabo? Você confia só no Senhor? Ou você tem um outro marido além do Senhor? Ó Senhor, Senhor Deus, em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Quem foi que feriu os etíopes? Não foi Asa. O Senhor os feriu. Puxa, Asa não precisou de fazer muita coisa, não. O Senhor os feriu. E eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer. Aleluia. 1 milhão. 1 milhão de soldados. E se fosse 10 milhões? Não iria ter sobrado nenhum também. Amém. Senhor Jesus. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Então o exército de Asa não era de Asa. Deus os tomou como o seu exército. E você faz parte desse exército de Deus? E levaram dali muito grande despojo. 1 milhão de escudos, 1 milhão de lanças. Com certeza muito dinheiro, porque cada um tinha pelo menos alguns trocados. 1 milhão de trocados de dinheiro, de prata, de ouro, de vestes. 1 milhão de cavalos, de soldados que usavam os cavalos. 300 mil carros. Eles ficaram ricos, poderosos, com o despojo do inimigo. O inimigo veio trazer riquezas para Asa. Quando nós confiamos no Senhor, e Satanás levanta os inimigos contra nós, Deus usa o próprio inimigo para nos enriquecer, para nos abençoar nessa terra, para colocar nas nossas mãos tudo aquilo que as pessoas dão valor nesse mundo material. Essa é a resposta de Deus para Satanás. Essa é a resposta de Deus para os inimigos que se levantam contra nós. É transferir todas as riquezas deles para nós. Qual é o segredo? E orou Asa, e invocou Asa, e chamou Asa ao Senhor para que o socorresse. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido. O Senhor feriu 1 milhão de etíopes
E todos os povos ao redor se estremeceram e viram que Deus estava com Asa e que o exército de Asa era o exército de Deus. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, aonde também ele experimentou a sua morte, mas aonde também ele experimentou a ressurreição. Jerusalém representa a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus nessa terra. A igreja é a única cidade fortificada por Deus, aonde o Senhor disse que ele colocaria sentinelas e eles não dormiriam. Você faz parte de Jerusalém? Você também faz parte do exército de Deus? Deus disse: ide e pregai o evangelho. Não, foi o Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele é o Espírito Santo que ressuscitou. Ele disse: ide e pregai o evangelho. E tem uma armadura que o Senhor fala lá em Timóteo para esses soldados: capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, calçados, que é a preparação do evangelho da paz, a espada, que é a palavra de Deus. Você está equipado? Se você não estiver equipado, você não pode fazer parte do exército de Deus. Se você estiver equipado e você obedecer o ide do Senhor, o Senhor será com você. O Senhor lutará contra os inimigos. É muito melhor o Senhor lutar contra os inimigos do que você lutar contra os inimigos com a bênção de Deus. Melhor o Senhor lutar, você desfrutar da bênção do Senhor. Aqui eles ainda usaram a espada para matar. Mas tem guerras registradas na Bíblia. Com Débora e Baraque, lá no livro de Juízes, quando eles vieram ser perseguidos pelos inimigos. O Senhor disse para Débora: nessa guerra vocês não vão lutar, vocês vão cantar. Eu vou sair contra eles. Todo aquele exército pereceram. Deus mandou água em abundância. Os carros atolaram, os cavalos atolaram. Eles se desesperaram e um matava o outro, do próprio exército. E o que o povo que estava com Débora e Baraque, que é o mesmo exército de Deus, faziam? Louvavam, cantavam, e Deus destruía. Então o Senhor diz na palavra que o louvor, ele é melhor que o lamento. Que maravilha, né? Tem mais capítulos de Asa. Rei temente a Deus. 15. Veio o Espírito de Deus. Segundo Crônicas 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se os buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aí, profeta, reforçando a palavra de Deus. Israel esteve em pé por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem Israel que o ensinasse, sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi para eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras.
porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. O Asa era rei do reino de Judá, e eles estavam em paz, e vitoriosos, e triunfantes sobre 1 milhão de etíopes. O reino de Israel do norte, que é o de Jeroboão, que seguiu Jeroboão, estavam em desespero, porque os inimigos prevaleciam contra eles. E aqui ele estava mostrando a diferença. Cidade contra cidade, reino contra reino, uma perturbação, está escrito aqui. No livro de Mateus, o Senhor mostra para nós que antes da sua vinda ocorrerá isso em toda a terra, nação contra nação, povo contra povo, reino contra reino, cidade contra cidade. Você já imaginou isso no globo, na terra? Vai ser estabelecido o caos. E esse desespero de nação contra nação vai levar os reinos poderosos da terra a se unirem e elegerem um governador mundial. E ele vai trazer paz na terra. Ele será eleito para governar 7 anos, lá no livro de Daniel. E quando ele começar a governar, porque ele está respaldado politicamente, belicamente, ele tem autoridade, ele tem poder que o diabo está dando para ele por 7 anos, e Deus está permitindo. E ele vai começar a reinar. E a palavra nos diz que nesse período, na primeira parte dos 7 anos, que são 3 anos e meio, haverá paz na terra. Todas as guerras cessarão. Olha, que homem espetacular. Acabou a guerra. Todos os países guardaram as suas armas. Mas quando se passar 1335 dias, que são os 3 anos e meios iniciais, lá em Apocalipse 12:13, diz que aquele governador será morto, ferido de ferida mortal na cabeça. E no seu velório ele se levantará do seu caixão. Que coisa esplêndida, não? O homem ressuscitou sozinho do caixão. Quando ele se levanta, ele se declara que ele é o Cristo. Aí vai acontecer a grande tribulação, que vai preceder a volta do Senhor. 1290 dias em Daniel. 1260 dias em Apocalipse, é o mesmo período. E aqui Deus está mostrando para Asa que ele era com Asa. E o povo que não servia a Deus estava nessa desgraça. Cidade contra cidade, perturbação por todos os lados. Onde que você quer estar nesse momento? Você quer estar debaixo das asas do Senhor como Asa estava? Ou você quer estar envolvido com as 10 tribos? É nós que escolhemos o nosso caminho. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odebe, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e todos de Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram os sacrifícios ao Senhor. Do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com clarins e com trombetas.
Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a terra. O Senhor disse lá no livro de Apocalipse, quando ele fala sobre a igreja de Filadélfia: ao vencedor eu vou livrar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu acabei de falar sobre a grande tribulação. E aqui Deus estava livrando Asa. O povo de Israel, das 10 tribos, que não se humilharam, não seguiram junto com Asa, porque eles desertaram. Aqui falou, olha, que várias das tribos do norte, que é do reino de Israel, se ajuntaram a Asa. Eram 10 tribos. Mas de quantas tribos vieram os que desertaram lá das 10 tribos? Vamos ler de novo aqui? Olha aqui. Olha. Efraim, Manassés, Simeão. Ó. Um pouco dessas 3 tribos lá do norte falou assim, não, aqui no Reino do Norte o que impera é a idolatria, é o bezerro de ouro. O que impera aqui é a feitiçaria. O que impera aqui é a abominação contra Deus. Nós não vamos seguir esse caminho, não. Nós vamos seguir com Asa, que está seguindo a Deus. Senhor Jesus, que maravilha. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe. Olha, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, um ídolo. Uma abominação, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale Cedron. Olha, isso é maravilhoso. Filho não seguindo o caminho do diabo por meio da mãe dele. Uma mãe maligna, uma mãe que não temia Deus, não servia a Deus, ensinava o filho a idolatria, fazia o próprio ídolo, e Asa rejeitou, falou, não, a senhora é minha mãe, mas o que a senhora pratica eu rejeito. Se você também não tiver essa atitude, você vai para o inferno junto com o seu pai e com a sua mãe, junto com o seu filho. Mas se você tirar fora aquilo que é ensinado errado para você, você será abençoado. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Porque ele não era rei sobre o reino de Israel, ele era rei sobre o reino de Judá. Ele não conseguiu, embora ele tentou, ele tirou um pouco. Trouxe à casa de Deus, que é o templo de Salomão em Jerusalém, as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Até aqui nós estamos vendo Asa andar nos caminhos do Senhor e ser bem-sucedido, abençoado, guardado, protegido. Vamos pedir para o Senhor nos preservar nesse caminho? Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença. Como Asa esteve com as suas tribos, Judá e Benjamim, e também vieram os irmãos de Simeão, de Efraim, de Manassés, e se curvaram diante de Ti. E é assim que nós queremos estar, Senhor, curvados diante de Ti. Nos revela, Senhor, essa guerra maravilhosa espiritual que está acontecendo. Nos arregimenta, Senhor, nesse exército. Nós queremos ser um soldado valoroso na Tua obra, que leva a Tua palavra, que prega o Evangelho, que Te entroniza como Rei, como único Deus,
que faz essa limpeza, Senhor, de todo tipo de idolatria. Ajuda-nos, Senhor, a viver na Tua presença. Nos dá a graça de desfrutarmos da Tua paz, da Tua vitória, das riquezas que o Senhor preparou para nós. Amém. Que exemplo Asa até aqui, não é verdade? Maravilha. E as 10 tribos? Desgraça. No tempo de Asa, se você quisesse desfrutar da bênção, você deveria estar nas 2 tribos e não nas 10. Ah, mas eu faço parte das 10. Deserta, vai para lá. Então a bênção do Senhor é algo inaudito. O espírito dele é comparado ao óleo dourado que derrama sobre a nossa vida. Então, aonde você está, se você não está vendo o Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida das pessoas, com certeza você está nas 10 tribos. Mas se você desfruta do óleo dourado derramado na sua vida, por meio de você, por meio de outros, naqueles que estão ao seu redor, com certeza você está debaixo da bênção do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus.